Você quer aumentar a sua nota de matemática do Enem acertando menos questões? Então fica comigo que nesse vídeo eu vou te explicar como e tudo que você precisa fazer para conseguir aumentar a sua nota, tá? Então essa é a parte 2 dessa série de vídeos de como aumentar a sua nota acertando menos questões, tá? Então eu vou deixar aqui nos cards a parte 1 do vídeo onde eu explico como você consegue identificar quais são as questões fáceis e médias e até as questões difíceis e de repente ter aí uma estratégia de prova para que você priorize as questões fáceis e médias e com isso você tenha uma coerência maior de prova. E como prometido, nesse vídeo eu tô pegando pela primeira vez, vocês estão vendo aí a prova PPL, né, a segunda aplicação. E aí eu vou ver essas questões e eu vou dando mais ou menos aqui como eu resolveria e como eu classificaria essas questões, tá? Eu não vou resolver as questões nesse vídeo, isso vai ser para o próximo vídeo, tá? Então aqui eu só vou mostrar para vocês normalmente as questões que eu pularia ou se eu resolveria logo de cara, fechou? Então, vamos começar aqui logo, tá? Antes de começar, se inscreve no canal e ativa a notificação, que é muito importante, ajuda bastante o canal a crescer, tá bom? Então deixa eu... Isso. Deixa eu colocar na parte de matemática. Não... Aqui. Questão 136. Deixa eu só ver se vocês estão vendo tudo direitinho. Fechado. Então... Deixa eu mexer aqui. Opa. Deixa eu só fechar outra aba aqui. Pronto. Vamos lá. Essa é a questão 136. Olha que coisinha bonitinha. Já tô vendo que é uma questão de probabilidade. Então, se você assistiu o meu vídeo lá no canal, você sabe que eu comentei, né, que eu acho meio chatinho, acho difícil análise combinatória e probabilidade. Então, normalmente, eu não resolvo as questões de probabilidade e análise combinatória logo de cara, tá? Essa é uma coisa particular minha, eu dou uma pulada logo. Mas vamos deixar aqui, eu daria uma puladinha. Ela tá parecendo que é uma questão fácil, tá? Mas depois eu volto aqui, então já dava uma puladinha nessa questão, tá? Então vamos ver aqui a questão 137. Deixa eu ver se ela tá aparecendo inteira pra vocês. Aqui assim. Ok. Então vamos lá, ó. Em uma empresa, então a gente tem alguns dados aqui de lucros. Ó, supondo que se tenha mantido o padrão observado na tabela para os 5 anos seguintes, estima-se que o lucro total dessa empresa de 2005 a 2014 em milhar de real. Então a gente tem os lucros aqui, então tem um padrão aqui, né, de aumento nesses anos, então você tem que identificar qual é esse padrão, saber qual vai ser o lucro aqui nos próximos anos, né? E aí depois você vai ter que somar, tá? Porque aí ele quer de 2005 a 2014. Então é uma questão aparentemente fácil, né? De fácil para média. Então eu resolveria essa questão aqui logo de cara, tá? Questão 137 eu resolveria. Então vamos ver aqui a questão 138. Quanto é 1.000 trilhões vezes infinito? Eu lembrei de da Marvel aqui, né? Da filha do Tony Stark, mas tudo bem. Aí tem uma contextualizaçãozinha, né? E aí ele vai querer, ó, a resposta que representa matematicamente o trecho da canção. Quanto que é 1.000 trilhões? Então eu precisava escrever, né? Quanto que é 1.000 trilhões? E qual seria a resposta correta, né? Nisso aqui. Então é uma questão fácil, né? Uma questão de sistema de numeração decimal, que você precisa saber quanto que é 1.000 trilhões, tá? Eu não vou resolver agora, né? A gente vai deixar o vídeo para resolução, mas é uma questão fácil, né? Então também resolveria logo de cara aqui a questão 138. A questão 139, então vamos lá. Tô fazendo um pouquinho mais rápido, né? Mas se você ainda estiver achando devagar, então coloca o vídeo mais rápido aí. E aí a gente só vai dar uma classificada nessas questões, lembrando que eu não vou resolver, tá? E aí a gente tem uma questão 139, bastante texto, mas deixa eu dar uma olhada aqui, tá? Uma câmara de resfriamento em laboratório. Tem um teste. Ao final de 15 minutos, a gente tem aí, pelo visto, né, algumas coisas que vão acontecendo ao longo dos minutos com os graus, tá? Importante, né? Na prova aqui, quando eu estivesse fazendo essa prova, obviamente que eu ia ler todo o enunciado para primeiro conseguir identificar o que é que a questão quer, né? Como aqui eu tô fazendo um vídeo, ele iria ficar bastante longo, né? Se eu for fazer realmente a leitura de todas as questões. Mas deixa eu tentar dessa daqui só, mas pelo visto ela já é uma questão média, tá? Não tô achando que vai ser uma questão difícil não, ó, porque ele quer saber qual alteração deverá ser feita. Então eu faria sim essa questão aqui também, tá? Eu resolveria logo de cara. Vamos para a questão 140. Mais uma questão
é aparentemente um pouquinho grande também. Mas vamos lá, um síndico de um condomínio contratou uma empresa para verificar, a empresa utiliza associado. Aí a gente tem valores, já no reservatório 5 foi tem pontos. Então a gente tem média. Então essa questão aqui já dá pra ver que ela vai ser uma questão um pouquinho média, de média pra difícil, aparentemente. Deve, mais ou menos dá pra pular, tá? Mas eu vou colocar aqui, eu tentaria resolver ela, tá? Ela parece ser uma questão média, tá? Questão, opa, já tem cara de ser probabilidade, né? É, probabilidade, ó. Opa, uma questão de probabilidade, então, lindamente, eu estaria pulando essa questão aqui, tá? Uma questão aqui, ó, de função trigonométrica, né? Logo de cara, então, pularia também essa questão, não resolveria agora. Uma nota do estudante, né? Essa aqui é a questão de média, né? Já dá pra ver mais ou menos. Já teve uma questão parecida com essa, assim, em um ano, não me recordo agora qual ano foi, mas a gente já teve uma questão parecida com essa questão 143 aqui, tá? Mas é uma questão provavelmente fácil ou média, então eu resolveria aqui de cara. Questão 144 é uma questão, olha só, é uma questão de visão espacial, né? Uma representação de uma figura, né? Aquelas tartaruguinhas no chão. E aí, provavelmente, ó, qual é o sólido representado pelo modelo geométrico, tá? Então a gente quer saber qual sólido é isso. Não vou responder, mas aí é uma questão fácil, né? Você precisa identificar qual que é o sólido, né? Uma representação de uma figura geométrica, tá? Vamos ver aqui a questão 145. Pela cara que já é uma questão de matriz, né? Uma questão de matriz. Então, provavelmente, pode ser aí uma questão média, fácil ou média. Então, dá pra fazer também aqui. Se ela for trabalhosa, mas eu acredito que seja uma questão mais tranquila, né? Você tem que saber como é que você vai organizar a matriz, né? No caso. E eu acho que já teve uma questão muito parecida com essa, se eu não me engano, no Enem 2022. Tô achando, né? Tem uma questão muito parecida com essa no Enem 2022. Muito parecida mesmo. Mas aí eu resolveria, tá? Vamos lá, a questão 146, tá? Aproveita e deixa aí nos comentários se você concorda mais ou menos, né? Aí com a estratégia que eu tô utilizando. Lembrando que é a primeira vez que eu tô pegando nessa prova, né? Então eu não tô lendo todas as questões, né? Porque aí o vídeo ia ficar muito longo e essa não é a ideia. Só quero mostrar aqui a vocês mais ou menos quais as questões que eu pularia, tá? E como eu resolveria a prova, as resoluções no próximo vídeo. Mas deixa aí no comentário se você concorda até agora com as questões que eu tô achando que eu pularia, né? Que eu acho difícil e com as que eu resolveria, tá? Obviamente que se você não estudar ou se você não tiver uma boa base matemática, você vai achar todas as questões difíceis, né? Mas não é o seu caso, você vai estudar tudo direitinho. E aí você vai conseguir resolver essas questões fáceis e médias tranquilamente. Vamos lá? Questão 146. A gente tem área, tem um preço. Ó, o investidor decidiu comprar um apartamento com o menor preço por metro quadrado. Então, basicamente, eu vou ter que multiplicar isso aqui, ó. A área, ou dividir, né? Vou ter que dividir, né? O preço pela área, e aí eu vou achar e vou ter que comparar e saber qual que é o menor, né? Então, eu vou ter que comparar essas coisas aqui, mas é uma questão fácil. Fácil ou média, né? Vamos lá, mais uma questão aqui. De acordo com as medidas específicas, a distância é F entre as extremidades do arco do círculo é... Tem algumas medidas aqui, né? Então, acho que é geometria plana. Então, provavelmente deve ser uma questão média. Vou colocar azulzinho aqui, mas eu tentaria resolver, tá? Não parece ser muito complicada. Vamos lá para a questão 148. Deixa eu ver se está aparecendo. Opa. Questão 148. Para essa empresa, alcance do lucro desejado, qual deve ser o valor de venda real de um aparelho celular desse modelo no segundo semestre do ano? Então, aparentemente tem alguns valores aqui, alguns meses. Eu acho que a gente vai ter que calcular a porcentagem junto com média, tá? Então, deve ser aí uma questão média também, mas eu faria, tá? Faria logo de cara aqui essa questão. Vamos ver aqui questão 149. Então, ele explica aqui o que é uma amplitude, né? Uma fábrica analisou 5 unidades de cada um desses 5 modelos de produção
que devem ter comprimento igual a 10 centímetros. As medidas em centímetros dessas unidades estão distribuídas a seguir. Aí, ó, foi determinado o descarte do lote que apresentar a maior amplitude. Então, a gente vai precisar calcular o que é uma amplitude aqui, né? Ele deve estar dizendo o que é, e dentro dessas variáveis a gente vai achar qual que é a amplitude. Eu acredito que seja uma questão média, tá? Vamos para a questão 150. Em um ateliê de costura para confeccionar 200 calças jeans, parece ser regra de 3, né? Regra de 3 composta, ó, 200 calças jeans, 5 dias de trabalho e 10 funcionários. Então, aí a gente vai mexer com algumas informações, né? Parece ser regra de 3 composta, acho que é uma questão média, tá? Mas eu resolveria também, logo de cara. Provavelmente aqui, ó, interpretação de gráfico. Como esse astronauta ficará 5 meses no espaço, considere a tendência de evolução óssea observada nos 3 primeiros meses, se mantenha, né? E aí ele quer saber o tamanho em centímetro do fêmur desse astronauta ao completar 4 meses no espaço, tá? Então ele só quer saber qual vai ser aí esse tamanho quando ele chegar aqui. Então você pode fazer por área, enfim, né? Tem algumas formas de fazer aí, é uma questão média também. Acho que não é interpretação. Tem a interpretação de gráfico, mas é uma função de primeiro grau, né? Tranquilo? Questão 152, tá? Então, eu só tô dando uma olhadinha aqui no tempo, porque eu não quero que o vídeo fique muito longo, tá? Essa questão aqui já caiu, gente. Igual, assim, muito parecida com essa, tá? Numa prova, se eu não me engano, foi no Enem 2016. Então, repara que no Enem tem muito padrão, tá? As questões repetem várias coisas, né? Vários padrões, só muda, claro, a historinha e os valores, mas a forma de resolver é a mesma, por isso que é muito importante. Então, olha só, a gente tem 1.000 metros cúbicos de água por ano, o rio Amazonas despeja 200 mil metros cúbicos, e aí provavelmente, ó, ele quer saber quanto tempo deveríamos coletar as águas que o rio Amazonas despeja no mar para manter a população da cidade. Então, você vai ter que fazer várias continhas aqui pelo visto, né? Mais ou menos algumas regrinhas de 3, então é uma questão média, mas eu também resolveria ela logo de cara, tá? Questão 153. Questão 153. Marina não tem computador. Acesso. Vamos lá, ó, 12 centavos por minuto e R$2 a taxa de atualização. Então, você vai ter que fazer uma continha aqui, né? Questão fácil. Essa, né? Já dá pra ver que você vai... Opa, aqui. Questão fácil, né? Porque ela quer ficar, ó, 1h30 usando a internet e quer saber quanto vai pagar pra isso, né? Uma questão fácil. Questão 154 parece ser de razão e proporção, né? Você tem uma receita aí, as quantidades que você usa pra receita. Então, vamos ver aqui, ó. O modo de fazer a receita orienta a colocar primeiramente os ovos e depois ir adicionando os ingredientes cujas quantidades foram medidas na xícara, da menor para a maior quantidade. Então ó, você vai ter que colocar em ordem, como é da menor para maior, né, em ordem crescente, e saber aqui qual vai ser a ordem desses ingredientes, tá? Então, é uma questão de números e operações, você vai ter que colocar em ordem crescente, então, acredito eu, uma questão fácil, tá? Vamos resolvendo aí. Questão 155, eu acho que o vídeo vai ficar um pouquinho longo, tá, gente? Eu tô preocupada com isso. Essa não é a ideia do vídeo, né? É só fazer, acho que eu vou dividir em 2 partes, tá? A gente tá chegando aí mais ou menos na metade da prova. Então, eu faço a parte 2 com a outra metade. Fechou? Questão 155. Medidas em metros. Me parece ser geometria plana, né? Uma pessoa tinha um projeto para um salão de festa no formato de paralelepípedo reto retângulo. Então, geometria plana. Pode ser que seja um pouquinho difícil, dependendo aí das informações do que você tenha a fazer, mas é uma questão média, eu tentaria fazer, tá? Ó, uma questão aqui de grandezas, né? Provavelmente deve ser uma questão fácil, né? Porque você vai ter que saber só organizar as informações que ele está dizendo aqui. Então, eu resolveria. Questão 157. A gente tem a trajetória de um avião durante o voo entre 2 cidades. Acho que ele vai descrever aqui, né? Como que é a trajetória. 3 pontos de controle. Então, é uma questão, talvez, de um pouco de visão, de representação, cartesinha, enfim. Parece ser uma questão média, tá? Parece. Quando a gente for fazer os vídeos de resolução, a gente confirma aí, tá? Eu vou fazer até a 160 aqui nesse vídeo, tá?
Questão 158. Epa! Olha a questão 158. Parece ser bonitinha, né? Questão 158, tá? Parece ser uma questão média, né? Geometria plana. Bem plana mesmo, né? Então tem algumas informações. Por ela estar um pouco longa e parece ter muita informação, tá? Eu pularia essa questão. Não que ela seja difícil, mas aparentemente ela tá parecendo ser demorada, tá? Então, um pouquinho aqui no começo, eu pularia essa questão. A questão 159... Nossa, teve uma questão muito parecida com essa questão aqui no Enem 2022. Muito parecida. Que provavelmente que a gente tem um volume de uma esfera, né? Caramba, muito parecida essa questão, gente. Muito parecida. Mas aí, por ser geometria espacial, você tem que saber da fórmula do volume da esfera, então eu vou classificar ela como uma questão média, tá? Mas eu resolveria. Eu daria uma resolução. Se você, obviamente, não lembrar da fórmula do volume da esfera, então você pula e depois você volta, que provavelmente tem uma forma de resolver mesmo sem a fórmula. Vamos para a última questão desse vídeo, tá? Opa! Questão 160. Isso, tá no tempo legal. A questão 160. E vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Duas empresas no mercado. A empresa X cobra R$60, um valor fixo, e mais 18, e a gente tem uma empresa Y, e provavelmente a gente tem um valor aí, e precisa saber, né, sua estratégia de mercado prevê em relação à empresa X, um custo total do serviço deve ser menor ou igual para os trabalhadores de até 2 horas de duração. Então, provavelmente a gente vai pegar essas 2 horas, vai calcular por ali, e ele vai querer saber qual é o valor máximo e real que a empresa Y poderá cobrar por hora de serviço. Então, acredito eu que seja uma questão média, tá? Nas resoluções é que a gente vai dar uma olhadinha, que eu vou falar com mais calma com vocês e verificar aí se vai ter alguma pegadinha, tá? Então a gente finaliza aqui as 160 questões, né? Ou melhor, na questão 160, a partir desse vídeo. Eu não quero que ele fique muito longo, não é a ideia, tá? Então a gente tem algumas questões aqui, eu só vou dar uma recuperada pra ver quantas questões eu pularia, né? A gente começa com a 136, então foram 25 questões, né? 20 questões. Vamos ver quantas questões eu pulei, né? Não, 25. Tô ficando doida. 25 questões. Então, vamos ver, ó, as que eu deixaria pra fazer depois. Então, a gente tem uma questão aqui. Vamos lá, tá? Segura aí. Deixa o like no vídeo, né, se você tá gostando desse tipo de conteúdo, né? Porque aí eu posso trazer mais fórmulas, né? Mais vídeos usando essas estratégias e trazendo aqui pra vocês esse tipo de conteúdo, tá? Então aqui, ó, 2 questões, 3, 4. Foram relativamente poucas, né? Então eu pularia 4, mas repara que tem bastante questão média, né, que eu coloquei aqui, e provavelmente alguma delas aí poderia, né, deixar pra depois, então eu pularia logo de cara 4 questões dessas 25, tá? Então vamos pra parte 2 do vídeo. Não perca esse vídeo, tá? Então se inscreve no canal e ativa a notificação. Até a parte 2.